planejar, planeja falhar. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Vamos? Planejar é algo maravilhoso. Quando a gente se planeja, nós sabemos exatamente o que precisamos fazer. Isso nos dá clareza e então a gente consegue fazer mais em menos tempo. Além disso, a gente fica menos ansioso, porque como a gente já organizou tudo que nós vamos fazer, eu, por exemplo, estou passando por uma semana super atípica, eu vou gravar 4 vídeos nesse momento, mas eu me planejei para isso, eu me organizei. Então eu estou tranquila que dentro do que eu me organizei, eu sei que vai dar tempo para as coisas que eu preciso fazer essa semana, mesmo sendo uma semana atípica em que eu vou precisar trabalhar mais. Quando eu fui me organizar para essa semana que está um tanto quanto atípica, eu precisei olhar o que é o melhor a ser feito, qual é o mais importante, o que é o principal para eu fazer esta semana. E a partir disso eu concentrei, esse meu planejamento, fiz isso, eu já estou dando vários spoilers no início da semana. E então eu já comecei a me organizar no que está tranquilizando demais a minha vida nessa semana. Então planejar faz isso. A gente consegue fazer mais em menos tempo, reduz a nossa ansiedade. Nós escolhemos o que deve ser feito, a gente passa ali pelo filtro do o que é essencial, o que é mais importante, o que é prioridade na minha semana. Além disso, a gente evita procrastinar, então seu planejamento está todo ali. Você precisa fazer aquilo naquele dia, porque senão você vai tumultuar todo o restante. E com o planejamento, a gente também distribui melhor as nossas tarefas. Então a gente sabe o que é melhor fazer em cada dia, a gente se organiza, a gente organiza um fluxo de trabalho melhor. E é o que eu vou falar nesse vídeo, como gerenciar esse fluxo de trabalho durante a semana, como se organizar para isso. E como também lidar com imprevistos, porque o planejamento ele permite que a gente lide muito melhor com imprevistos. Neste vídeo eu vou te dar 7 passos para se organizar melhor, para se planejar melhor. A primeira coisa que você precisa fazer, assim, na vida, que é essencial para tudo, é escrever tudo que você precisa fazer. Então, antes de tudo, escreva, faça uma faxina na sua mente. Pense que a sua cabeça precisa ser como um lago paradinho, tranquilo. E para isso você precisa o quê? Tirar tudo aquilo que está te agitando, os pensamentos que estão ali na sua cabeça zanzando, te deixando agitada. Então, você precisa escrever tudo que está passando pela sua mente. E foi exatamente isso que eu fiz no início dessa semana, que eu já tinha feito meu planejamento, mas eu falei assim, meu Deus, eu não tinha considerado os meus dias sem trabalhar por causa do carnaval. Então eu parei e falei, volta tudo e deixa eu me organizar. Então eu parei e organizei tudo o que eu precisava fazer, coisas que surgiram de última hora, no meu final de semana e tudo. E eu então desenhei novamente a minha semana. Dentro disso, é importante que você tenha um sistema para gerenciar o seu fluxo de tarefas. Nessa limpeza mental, muitas coisas pode ser que não seja para a sua semana. Muita coisa pode ser ideia, você pode ter várias ideias, pode ter várias coisas para fazer que não vão ser naquela semana. E nessa limpeza mental, a gente escreve muita coisa, livro que eu quero ler, coisas, enfim, vou falar sobre isso em um outro vídeo. Então não é só sobre anotar, mas também gerenciar o seu fluxo de tarefas, que é o que eu vou te ensinar em um outro vídeo. O primeiro passo, então, é ter clareza do que você precisa fazer. E para isso você precisa escrever, liberar a sua mente. Então, saiba o que deve ser feito. O segundo passo é organize a sua semana de forma clara, específica e realista. Então, não adianta falar assim, preciso escrever um roteiro para o YouTube. Não, você precisa de um tema para este roteiro do YouTube. Não adianta falar, eu preciso enviar um e-mail. Não, qual e-mail você precisa enviar? Eu preciso atualizar o sistema. O que você precisa fazer na atualização desse sistema? Eu preciso gerenciar os pagamentos. Quais pagamentos você precisa fazer esta semana? Então, escreva com clareza e de forma específica o que você precisa fazer nesta semana. Essa semana, por exemplo, eu precisei vacinar o meu cachorro, mas não é vacinar o meu cachorro, que eu já fiz. Eu já escrevi o que eu deveria fazer, onde eu deveria fazer, quais as vacinas que ele deveria tomar. O terceiro passo é definir as suas prioridades diárias. Diferente de todas as minhas semanas comuns, hoje eu estou gravando este vídeo numa terça-feira de manhã. Normalmente eu gravo na sexta-feira ou na quinta-feira à tarde, que são os dias que eu deixo ali para gravar. E eis que estou aqui terça-feira de manhã, porque eu precisei de reorganizar toda a minha semana. E uma das minhas prioridades, uma das minhas metas deste ano é conseguir postar aqui no YouTube 2 vezes por semana. Estamos indo bem. Se você inclusive gosta do conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Nós sempre falamos sobre uma vida bendita por aqui.
O terceiro passo é, então, definir as suas prioridades diárias. O que é o mais importante para você fazer a cada dia? Escreva isso. Então, coloca ali quais são as 3 coisas que você precisa fazer naquele dia. Eu tenho as minhas 3 coisas fundamentais do meu dia de hoje. Todos os dias dessa semana, por ser uma semana atípica, eu tenho as 3 coisas que são urgentíssimas, assim, de serem feitas. A quarta coisa é organize o seu dia por blocos de tempo. Então, quando eu fui fazer o meu planejamento, eu estou dando o meu exemplo para ficar mais prático para vocês. Então, quando eu fui fazer o meu planejamento, hoje, na primeira hora do meu dia, eu separei para eu revisar as cartas, que eu escrevo cartas para amigas, e agora, nesse segundo momento, é o momento de gravar YouTube. Então, eu separei um horário para isso. À tarde eu preciso fazer algumas outras atividades que eu tenho da minha igreja que eu preciso fazer hoje. Então tá separado ali, eu tenho uma reunião à tarde e à noite eu tenho mentoria. Tá bem cheio o meu dia mesmo. E ao longo dessa semana eu também tenho várias outras atividades. Então meu dia eu separei ele em blocos de tempo. Então agora de manhã eu vou produzir o conteúdo, basicamente, né? Tanto um bloco de tempo para as cartas, um bloco de tempo para gravar o roteiro, mais um bloco de tempo de edição de YouTube. À tarde eu tenho reunião, eu tenho algumas atividades que eu desenvolvo na minha igreja e no final da tarde eu tenho mentoria. Então eu dou mentoria e à noite é o aniversário da minha irmã. Graças a Deus um dia bem tranquilo. Mas tudo isso está em blocos de tempo. Então dentro da minha agenda eu peguei e eu coloquei o que vai ser feito em cada momento do meu dia. Claro que esses momentos eles podem ser flexíveis, salvo a reunião, a mentoria e o aniversário. As outras coisas eu posso ir remanejando, mas é importante que elas estejam em blocos de tempo. Na verdade, o ideal é não remanejar, é só se for necessário, se surgir um imprevisto, alguma coisa assim. Mas é importante que a gente separe o nosso dia em blocos e tente não mudar drasticamente de uma coisa para outra. Por exemplo, as cartas dessa semana que eu revisei e programei, dessa semana, da semana que vem e da outra, porque como eu vou estar no carnaval semana que vem, eu precisei adiantar as minhas tarefas. Mas como eu fiz isso, muitas são semelhantes ao que eu estou gravando aqui no YouTube. Então é um conteúdo semelhante, não estou mudando completamente. Mais tarde eu vou editar os vídeos. Então eu estou seguindo mais ou menos no mesmo ritmo. É basicamente produção de conteúdo. Então eu separei este grande bloco de tempo. Ontem eu estava escrevendo cartas, porque hoje foi dia só da revisão e programar. Mas ontem de manhã, por exemplo, eu escrevi, porque o momento da manhã é o melhor momento para eu escrever. Eu escrevi as cartas, escrevi os roteiros e à tarde eu organizei tanto algumas coisas da mentoria quanto algumas coisas da igreja também. Quinta coisa é concentrar a maior parte das suas atividades nos 3 primeiros dias da semana. E é assim que eu tento me organizar, que eu busco me organizar sempre. Por quê? Porque podem surgir imprevistos que vão atrasar algumas tarefas. Então eu sempre reservo as atividades mais pesadas, mais complicadas, que demandam mais força de vontade minha para o início da semana e aí no restante, nos 2 últimos dias, eu vou fazendo o que ou que atrasou ou aquilo que estava programado mesmo. Mas normalmente eu deixo as coisas mais leves para os 2 últimos dias da semana porque eu estou mais cansada. Na segunda eu estou mais descansada, então dá para eu investir mais no meu trabalho. Sexto passo é deixar espaço para imprevistos. Eu falei com vocês que eu deixo os 2 últimos dias da minha semana mais livre. Na verdade, a quinta ainda é bem cheia, porque é o dia que eu priorizo dar mentoria. Porque eu gosto da quinta para dar mentoria, porque a mentoria, o que é a mentoria? A mentoria estruturar é uma mentoria onde eu te ensino a organizar a sua rotina para que ela seja produtiva, significativa e bendita. Se você quer organizar a sua rotina, se você está cansada demais, sua vida está um caos, você precisa de ajuda para colocar as coisas em ordem, eu posso te ajudar. Eu já ajudei mais de 40 pessoas, eu posso te ajudar também. Você pode clicar no link aqui embaixo. Nós agendamos uma chamada para que eu te explique o que é a mentoria. Como eu estava dizendo, eu gosto da mentoria na quinta. Por quê? Porque na quinta a gente tem a mentoria, a gente define aquilo que deve ser feito, as metas, o checklist para os próximos 15 dias. E acontece que ali tem a sexta e a segunda começa depois. Por quê? Porque aí você não divide tanto a sua semana. Então, você tem a sexta para você absorver o que a gente conversou na mentoria, o final de semana para você descansar e aí segunda você já começa com tudo, porque segunda eu sei que é o Dia Internacional do Recomeço. Dito isso, eu deixo os horários vagos na quinta, que não são muitos, graças a Deus, e a sexta para imprevistos. A sétima dica é ter um sistema confiável de organização. Então você precisa de gerenciar as suas tarefas, gerenciar o seu planejamento. Não é só escrever e entregar para o universo, você precisa de acompanhar
o seu planejamento. Por isso é importante que todos os dias você revise o que você fez, o que você não fez. Eu já ia falar de uma outra coisa, dos símbolos que eu uso, mas no meu planner, eu gosto do planner de papel. No meu planner, eu tenho alguns símbolos que eu coloco na lateral. Então eu tenho as atividades descritas para cada horário, tudo planejado, e eu tenho alguns símbolos. O check, que é feito, tudo certo, e uma setinha pro dia seguinte, que é aquilo que eu não consegui fazer naquele dia e que eu deixei pro dia seguinte. Alguns outros, que é um tio, assim, é que está em andamento. Por exemplo, às vezes eu preciso da resposta de alguém, eu preciso de alguma coisa. E aí eu vou colocando isso no meu planner. Para quê? Para que eu saiba o que está acontecendo e vá acompanhando cada tarefa. Isso é essencial para que o meu dia flua bem, para que eu entenda o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer, quanto tempo eu gastei em cada atividade. A gente precisa ter essa noção de quanto tempo a gente gasta em cada atividade, ou se alguma coisa que a gente planejou fazer um curto período de tempo, ele demorou muito, ou se aquilo que a gente achou que a gente ia demorar um dia inteiro foi curtinho. Aí a gente vai entendendo melhor o nosso ritmo de trabalho. Então é importante que você revise o seu dia, e aí nesse momento você vai conseguir rastrear onde você tem uma tendência maior a procrastinar. Eu sei que a minha tendência maior a procrastinar é depois do almoço. Eu sempre quero ficar um pouquinho numa preguicinha ali depois do almoço. É um momento que eu tenho que, sabe, me controlar, que eu tenho que trabalhar na minha cabeça, negociar comigo mesma para ir e fazer o que precisa ser feito. Claro, eu tenho um tempo de descanso, porque isso é necessário, tempo de almoço ali, um respiro, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho uma tendência ali a procrastinar no horário de 2 horas. Então, a gente vai descobrindo isso com o nosso planejamento, quando a gente acompanha as nossas tarefas ao longo do dia, e isso é muito importante. Dica extra que é para você criar rituais de organização, de planejamento. Então, é interessante que você, entre sexta e domingo, você faça o planejamento da sua semana, para que você não deixe a emoção da segunda determinar como vai ser a sua semana. Essa semana eu precisei reorganizar minha semana toda. Por quê? Porque segunda-feira de manhã eu caí na real, eu não sei o que tinha passado pela minha cabeça antes, que eu não tinha calculado que o carnaval já estava chegando, sabe? Acho que isso caiu meio que de repente na minha mão. E aí eu fiquei maluca e comecei a organizar tudo, então eu precisei... aí eu fui movida pelo desespero, então eu acabei enchendo bastante a minha agenda, mas como eu sei me planejar, como eu sei quanto tempo eu gasto para cada coisa, isso já foi mais tranquilo. De qualquer forma, é interessante que o planejamento seja feito com antecedência. Além disso, é importante que todo dia pela manhã a gente abra a nossa agenda e veja quais são os planos para aquele dia. O que você determinou que seria feito naquele dia e faça o que precisa ser feito. Além disso, no final do dia, a gente precisa fazer uma revisão do que foi feito e do que não foi feito, ou das coisas que você fez para mais, do momento que você procrastinou, dos imprevistos que você teve. Isso nos dá uma clareza sobre o nosso planejamento e nos ajuda a planejar de forma mais estratégica, mais esperta, mais realista. Vale lembrar que o planejamento perfeito é aquele em que detalhamos os nossos projetos e sonhos, ao passo que o nosso coração se encontra alegremente disposto a aceitar os imprevistos que o Senhor Deus planejou para nós. Então, o nosso coração faz planos, mas a resposta ela vem do Senhor, e o nosso coração precisa estar alegremente disposto a aceitar os imprevistos que para nós são imprevistos, mas para Deus não são imprevistos. Então, veja graça nos imprevistos que você receber na sua semana. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima!